Os livros dão o Coquel, o Rabatoni e o Giulio. Os dois irmãos, não eram os irmãos Lombardi, tinham os outros irmãos Attili. Parece-me que era o Giorgio Attili, que estava também, é um dos citados. Ou se não, o filme deve ter demorado tanto tempo que um ia saindo, o outro continuava, ou depois de montado, estava faltando alguma coisa, voltavam lá para fazer alguma sequência, e digamos que o Giorgio Attili estivesse fazendo um outro longa-metragem na Amazônia, lugar que ele gostava muito de filmar, vinha uma outra pessoa, né? Filmar no lugar dele. Então, o filme comportou essas coisas. Aliás, como todos esses filmes comportaram isso. O produtor e fotógrafo do filme de Ribeirão Preto, que fez o filme lá, o primeiro que foi feito em Ribeirão Preto, quando ele deu por terminado o filme, aquilo que era o roteiro, voltou para São Paulo, o Arthur Henrique começou a montar o filme e disse, mas aqui está faltando. E ele me disse, eu não sei até onde vai de verdade, o Constantino Katchenko, me disse que voltou para Ribeirão Preto para filmar mais 100 tomadas. Não sequências, né? Mas 100 tomadas, exigidas pelo montador. Ao fim, o Katchenko recebeu o Saci de melhor roteiro. E uma única vez que eu falei com o montador do filme, ele era austríaco, judeu austríaco, ele vinha fugido de todos os países da Europa por causa do nazismo. Ele me disse que, você vê, não é, como a gente tenta ajudar, mas nunca é ajudado. Eu mandei eles fazer aquelas tomadas todas que foram incorporadas e, de repente, ele ganha um prêmio que eu deveria ganhar. Eu ouvi isso do montador do filme, né? Então, precisa ter sempre muito cuidado quando a gente mexe com essas coisas. Porque cada um tem um tipo de informação, ou tem um tipo de influência. Né? O Constantino, por exemplo, era fotógrafo de um filme que o Eladio Fagundes, ele já morreu, era o irmão da escritora, Alicia Fagundes Telles. E eles tinham... Ele filmava também, enquanto tinha dinheiro, ele conseguia dinheiro de pessoas ou de instituições e filmava enquanto tinha. Quando acabava o dinheiro, o filme parava e depois de meses recomeçava. Esse filme todo foi feito ao redor de São José dos Campos. Campos do Jordão teve muito pouco cinema, mas São José dos Campos, pelo contrário, teve muito filme, muito filme. Hoje de manhã eu tinha que identificar uma foto exatamente desse filme, Padroeira do Brasil, ou alguma coisa parecida com esse título, que aparece o momento em que eles encontram a imagem de Nossa Senhora Aparecida no Paraíba. Eram dois pescadores. E ele fazia muito dessa coisa, pessoa extremamente hábil, deve ter retirado muito dinheiro do clero, porque o filme era religioso, e depois, quando chegou o momento de exibir, ele fez por um processo inteiramente diferente daquele que nós todos fazíamos, que em vez de entregar o filme para uma distribuidora, que mandava fazer o cartaz, ele saía pelo interior com o carro dele, chegava no local, falava com o padre, alugava o cinema, quarta-feira, qual é a sua renda? E o dono do cinema dizia, por exemplo, R$50. Muito bem, eu vou dar R$50 para o senhor e o que eu obter na quarta-feira é meu. O senhor me alugou o cinema. E o padre, no púlpito, dizia, não deixem de ver quarta-feira, tal coisa. Era a melhor propaganda que tinha, barata, não pagava nada para ninguém. Não sei se ele dava alguma coisa para a igreja, mas era um filme religioso. Esse era um dos processos de se fazer o cinema no interior. Tudo isso acaba em 1960.
Aí veio o cinema novo e tem um outro ciclo, uma outra maneira de fazer cinema. Esse gênero de cavação, é o título que davam, né? Deixa de existir. Mas eles eram geniais. Eles tinham saídas fantásticas. E quanto mais cultos eles eram, a mais genial era a saída. O Abílio Pereira de Almeida, teatrólogo, cineasta, trabalhou no Caiçara, o primeiro filme da Vera Cruz. Quando a Vera Cruz fechou, ele assumiu a Vera Cruz e mudou o nome para Brasil Filmes. Com isso, ele não precisava pagar as dívidas para os norte-americanos. Era uma outra produtora, só que trabalhava no mesmo estúdio. Ele pegou, quando o governo estabeleceu aquela coisa, se não me engano, o governo dava, no quanto valia na época, eu não sei, comparando-se com o dólar, quanto é que valia, mas, se não me engano, o valor que a prefeitura dava era de 2.000 cruzeiros. Para isso, você tinha aqui um grupo de pessoas representadas por um representante do sindicato, dos distribuidores, dos exibidores, dos produtores, uma pessoa da censura, uma pessoa dos grupos religiosos e uma pessoa da prefeitura, né? Funcionário da prefeitura. Esses 6 liam o roteiro. Era muito importante quem ia trabalhar, se aqueles atores trariam uma bilheteria de volta, e os técnicos, e precisam ser técnicos competentes. Havendo isso, a prefeitura dava o dinheiro. O que é que o Abílio, que era advogado especializado em tributação, ele fazia? Ele pegava o dinheiro, ou pegava o cheque, ia diretamente na Kodak e comprava o cheque inteiro em negativo. Negativo de imagem, negativo de som. Acho que era só. Naquela época ainda não tinha magnético. Era sonorizado com negativo de som também, não é? E não com magnético. Então ele chegava lá e comprava isso nessas coisas. Ele pegava essas latas que ele tinha tirado, que ele tinha comprado da Kodak, pegava essas latas e levava novamente no Banco do Estado. Depositava no Banco do Estado e lhe davam uma quantia, uma calção daquilo lá. Então, quando acabava a primeira lata de 300 metros, porque eles filmavam com muitos ensaios, tinha acabado o momento Vera Cruz de você repetir 28 vezes, como aconteceu, uma mesma tomada. Não entendemos nós. Se tanto 2 tomadas. Ensaiava para acontecer na primeira, se não na segunda. A terceira dizem que nunca fazia. Iam usar a melhor da primeira ou da segunda que tinha saído errado. E quando estava quase acabando, então, eles iam lá e retiravam mais uma lata. Mas eles tinham que depositar o dinheiro que eles estavam tirando, porque era uma calção. E com isso eles iam pagando, ninguém recebia, todos eram sócios do filme e só receberiam depois da bilheteria, quando o filme era lançado. Todos eram sócios. Então, com isso, ele conseguiu fazer uns 4 ou 5 filmes. Aí, no momento que realmente ele começava a ver que ia acabar dinheiro, ele ia para uma empresa, para uma pessoa, etc. Você quer colocar dinheiro no meu filme? Ele já está pronto, ele já está montado, agora eu vou precisar pagar os músicos, eu tenho que pagar o corte de negativo, a primeira cópia, e daí para frente é o distribuidor que vai pôr dinheiro. Você quer ser sócio nessa primeira coisa? E muita gente colocava dinheiro. Apesar da crise e tudo mais, muita gente colocava dinheiro e o filme chegava até o fim. Isso fez com que os laboratórios de revelação não fechassem, porque tinha acabado isso. E a sorte que esses laboratórios tiveram, porque logo em seguida começa a televisão, que precisa de muito material comercial. Então os laboratórios trabalhavam em 16 milímetros.
filmava em 35 milímetros e reduzia em 16 para ingressar nos projetores que as televisões tinham, que a nossa televisão nunca teve projetor 35. Na Europa e na América do Norte, as projeções não eram em 16 milímetros, era tudo em 35. A qualidade era melhor. Essa foi uma maneira de você fazer o filme e da indústria capengando chegar até 1960. Quando então tudo muda. A estrutura muda, o cinema novo se apropria de algumas dessas ideias. O cinema deles também é todo corporativo, né? Ninguém ganha. Na bilheteria, a gente divide por cada um. Hoje eu estava vendo uma fotografia do Nelson Pereira dos Santos, filmando Rio 40 Graus. Ele está filmando com uma câmera francesa que foi emprestada, não foi alugada porque eles não tinham dinheiro, foi emprestada pelo INC, Instituto Nacional do Cinema Educativo. Uma câmera grande, etc. Nós temos uma na FAAP. E essa relação de Jundiaí, como o Vera comentou também ontem, tem essa questão, né? Cada um colocava um pouco, inclusive ou aparecia mais, né? Em Jundiaí, como tinha muitas fazendas, tem essa questão de ser uma cidade agrícola, muitas pessoas envolvidas com o comércio acabaram se envolvendo nessa produção. Eu creio que todos os filmes de Jundiaí estão sempre mostrando a agricultura ou a vida não fabril. Nem sei se tinha fábrica em Jundiaí, não é? O que devia ter eram coisas que da agricultura sofriam uma primeira transformação e ficava mais ou menos lá dentro, né? Fabricação de óleo, coisas do gênero. Mas ele não tinha a indústria como hoje, como veio acontecer depois de 1970, né? Até lá eu creio que Jundiaí nunca foi assim forte sobre esse aspecto. E então os filmes de Jundiaí mostram exatamente a árvore, não mostra o chaminé, a chaminé. Mostra sempre aquilo que é a coisa. Eu creio que é isso. O filme do Coquel, eu assisti no Cine República, que era o pior cinema para você exibir um filme nacional, e foi lá. É sinal que o filme não tinha nada de popular para para merecer o Arte Palácio, Ipiranga, Marabá, coisa. Ele foi para o Cine Ipiranga, para o Cine República, que era o pior desejável. É também no Cine República que vai ter a exibição do Grande Momento. E o Grande Momento era um filme tão fatídico, tão antipopular, que ele estreou na noite de 31 de dezembro, e eu estava na calçada oposta assistindo a corrida de São Silvestre que passava em frente ao cinema. E as luzes verticais estavam todas desligadas. O cinema praticamente estava às escuras. Quem é que vai entrar num cinema às escuras? O cinema não está funcionando. E então, quando o Roberto foi reclamar, ele disse: você desculpe, é que houve um pane e nós estamos tentando resolver a parte elétrica, exatamente no filme dele. Era uma maneira de economizar. Você pagava, como o filme não ia dar dinheiro, também a gente não ia gastar eletricidade à toa. Assim estreou o Grande Momento. Deixa eu fazer uma pausa. Essa era uma cadeira aqui. Sim. Acho que é. Isso causou enormes. O Roberto Santos, quando conversava comigo a respeito, ele era de uma grande mágoa. Ele dizia: Máximo, eu fiz aquilo lá para público assistir. Aquilo é um filme, hoje eu diria, né? Aquilo é um filme para corintiano. Eu não estou interessado que o intelectual assista aquilo lá. Pouco me dá que o estudante de universidade vá assistir o meu filme. Eu fiz aquilo lá para o pessoal que morava na Moca, no Bom Retiro, no Brás. E não,
intelectual falar. Ele era muito magoado com isso, com a não repercussão popular que o filme poderia ter. E o senhor gostou do Crepúsculo? Como foi o... Não, o Crepúsculo era duro de você ficar sentado até o fim do filme. Como foi? Como era a sensação? E depois Como também, era... e também não tinha ninguém, não é? Entendi. Então, eu não vou dizer que estava eu e o projecionista, mas era quase isso. E a sensação do momento, expectativa? Nada, né? Não, ninguém fala desse filme. Eu também, quando levei o Coimbra, etc., ele me falava de uma coisa longínqua que estava lá no passado. Eu não sei se o próprio inconsciente bloqueava, né? E ele ficava falando de outras coisas. Não, não, não. Ele falava de um filme feito com muita dor, sem nenhum dinheiro, né? Tirando todas as coisas como se fosse mágico, tirando coisa da cartola e por aí afora. Ele é muito magoado quanto a isso. E como foi que ele chegou para ser o diretor do filme? Ele não é de Jundiaí, né? Como que as pessoas chegaram? Ou aquilo ou nada. Era o primeiro. Até então ele tinha sido diretor para filmes que outros assinavam. Esse que eu estou falando da Nossa Senhora Aparecida, do Fagundes, o Fagundes não dirigia, era ele quem dirigia. Depois ele montou também. Eu fiz a pré-montagem, fiz a dublagem, etc. Ali ele estava voltando de um filme, eu eticamente entreguei o filme para ele, porque o filme era dele, não era meu. Mas a estreia podia ser assim, não tinha outra. Como ele tinha boas amizades, como o filme, apesar de tudo, tinha determinadas qualidades, eles foram fazer o filme em Ribeirão Preto. O Konstantin Lukashenko era um gênio, ele era russo. Era um gênio. Precisava fazer um filme. Tanto que no livro sobre a boca que eu estou escrevendo, eu estou dizendo que, infelizmente, o Konstantin Lukashenko nunca vai ter uma tese, nem de mestrado nem de doutorado, que é quem precisava. Porque esse nunca pediu dinheiro para o governo, nem nada, o dinheiro era sempre dele. Ele vivia 6 meses no Brasil e 6 meses em Los Angeles. Ele me disse que para atravessar uma sala parecida igual àquela, para chegar numa sala dessa, que é onde estava o presidente do sindicato dos produtores de Hollywood, em Los Angeles, ele levou 6 meses. Aí ele desistiu. Não é que ele foi atendido, ele desistiu. O que ele fazia? Ele ia para lá, ficava 6 meses. Não sei exatamente o que é que ele fazia lá, mas ele vivia 6 meses lá. E no momento de voltar, ele comprava um Cadillac. O Cadillac, na América do Norte, era carro de preto. Todos os pretos queriam ter um Cadillac. E no Brasil, era dos grandes capitães de indústria. Então ele vinha com um Cadillac para o Brasil regularizado, porque não podia entrar carro estrangeiro, porque o Juscelino já tinha feito a indústria nacional. Mas ele, como era russo tem 25 naturalidades, né? Ele já era brasileiro, então ele podia fazer isso. Ia pegar lá, voltava para o Brasil, com um Cadillac, vendia e começava o filme. Estava no meio da Guerra da Coreia, ele comprava negativo colorido da Guerra da Coreia, negativo vencido, e com isso ele fazia os filmes aqui. Depois ele voltava para lá e revelava, porque nós não tínhamos laboratório. Como é que era? Ele ia lá, voltava, eu fazia a pré-montagem aqui, dublava em inglês, aí ele levava para lá, obrigatoriamente tinha que ser assinado por um montador americano, senão a indústria não recebia. Aí ele vendia para a televisão coast to coast. Meia-noite, 1h, 2, 3 horas da manhã, o filme dele era exibido lá. Enquanto isso, ele mais uma vez estava comprando um Cadillac, estava comprando um negativo da guerra, porque para nós negativo vencido é depois de 5 anos, mas americano depois de 1 ano é negativo vencido, principalmente quando é do exército.
E o exército filmava com 35 milímetros, não filmava com 16 a guerra. Então, era com isso que fez a coisa. Ele foi a pessoa que acreditou e deu dinheiro para o Walter Cury fazer o primeiro filme colorido dele. Desses filmes que ele fazia, esse processo... Esse trânsito? Que época que é? Deixa eu ver. Já é Boca do Lixo? Ainda eu não tinha a minha moviola naquela época, antes de 70. Antes de 70, assim. Cinema novo é antes de 60. Depois quando acabarmos aqui, eu tenho o livro ali, a gente vai pegar todas as datas que vocês precisarem, vocês acrescentam. Pelo título do filme a gente chega a isso daí. É um gênio. Ele continuou fazendo filmes assim, até o momento que ele teve um crepe, né? Tem um problema nas coronárias e morreu. Até lá ele sempre fez filme sozinho, sem amolar ninguém, sem precisar de ninguém. E essa questão do desaparecimento dos cinemas? Ele foi também nas cidades do interior, mais ou menos na mesma época? Como que... Sim. Quando aqui começou... Quando começou a fechar o cinema de calçada, né? Não, o cinema no fast food. O cinema de calçada começou pelos bairros. No meu bairro, em 1966, os 2 cinemas que ficavam no início da Rua José Paulino fecharam e foi abrir um lá embaixo. Por quê? Porque toda a José Paulino já era uma área comercial e de noite não tinha ninguém, era um deserto. Enquanto que essas pessoas que moravam lá, que foram obrigadas a vender os seus metros quadrados para fazer primeiramente uma lojinha e depois uma indústria, eles iam morar na Várzea. Na Várzea fizeram o Cine Paris, que durou talvez não mais de 10 anos. Isso foi a coisa de todos os lugares. Em São Paulo, os cinemas mais distantes aqui daquilo que era o quadrilátero do encontro da Ipiranga com a São João, os cinemas mais à distância foram os primeiros a serem fechados, lentamente. Alguns viraram... onde você guarda... Onde guarda o carro? Como é? Viraram estacionamento, igrejas também, muita igreja, estava tudo pronto. O Cinemetro, quando eu ligo a televisão e eu vejo aquele pastor que comprou o Cinemetro, eu me lembro de quando eu fazia a panorâmica, nesse lado aí eu assisti O Vento Levou. Nesse lado aí eu me lembro do filme que eu assisti quando eles faziam a panorâmica. Eu levo os meus alunos lá. Eu faço muito para o SESC. Eu dou 4 aulas teóricas daquilo que foi o cinema, o porquê eles terem desaparecidos, e depois eu faço um tour. A gente pega um sábado, todos de tênis, a gente começa lá em cima da São João, no Cinemetro, vai descendo e termina no Paissandu, no Arte Palácio, que virou um pornô, no Paissandu, Cine Paissandu 1 e 2, que na parte de baixo, durante muito tempo, era jogo, como é? Aqueles... Fliperama e tudo assim, lá embaixo, e no de cima ainda ficou o cinema durante algum tempo, depois também fechou lá em cima. O Cine Bandeirantes virou uma coisa de carros, que deve ser a pessoa com quem vocês falaram. O Cine Avenida fechou, fizeram o primeiro shopping, antes do shopping ir para os bairros, foi lá na Avenida São João, no cruzamento, que era assim, o primeiro shopping e o primeiro cinema de shopping. Já não era mais na calçada, era lá dentro, mas no térreo ainda. Depois eles foram... Você tem que levar em consideração os metros quadrados e o custo. Quanto custava os metros quadrados do Cine Arte Palácio? E agora o cinema foi
você estava na área nobre, Avenida São João, Avenida Ipiranga. Era a área nobre para a São Paulo daquele tempo. O cinema tinha migrado da Praça da Sé, quando ela se tornou comercial, quando não tinha mais gente morando, ela foi descendo e acabou no Paissandu. Porque o Paissandu sempre foi um reduto de circos. Já estava mais ou menos adaptado para o cinema, que era popular na época. Não era cinema intelectual de hoje. Quem ia ao cinema era a classe B e C. A classe A ia ao teatro. Não queria saber de cinema, era uma coisa inferior. Então, lá tinha um cinema bem mambembe, que já chamava-se 1908, Cinema Avenida. Às vezes era cinema, às vezes era um teatrinho bem fuleiro, onde as mulheres eram compradas no palco. Os jornais falam isso, né? Ela estava cantando e dizia, te dou 20. Comprava-se a mulher no palco. Eu frequentei esse cinema quando ele já era só cinema, depois de 1900, por volta dos anos 47, 48, fizeram um cinema todo de madeira. Quando você subia os degraus para entrar na sala, você lá de